Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, maravilha, podemos retomar aqui a nossa pré-aula, não é? A nossa aula para os assuntos escatológicos. Vamos aqui hoje, dia 21 de agosto de 2024, a nossa aula de número 203, e nós já estaremos aqui iniciando, não é? Esta quarta-feira de live, aula especial do CETADB, falando a respeito de milênio, mais a respeito de milênio, uma vez que a nossa aula de número 202, nós já demos ali introdução a esse tema. O pastor Ciro Zibordi já respondeu várias questões relacionadas ao assunto, não é, que é a escatologia bíblica relacionada ao milênio, e hoje nós temos mais sobre o milênio. Com certeza teremos um tempo, não é, de aprendizado muito edificante na presença do Senhor, e cada um dos irmãos e irmãs, aqueles que já estão conosco, aqueles que vão estar chegando depois, e bem como aqueles que vão estar assistindo posteriormente, tanto aqui pelo Instagram CETADB, como também que é CETADB também, uma vez que nós sempre disponibilizamos também a nossa aula ali no canal do CETADB no YouTube, uma vez que nós temos vários irmãos, e aí eles sempre ficam aguardando a publicação da aula lá no canal, no YouTube, para que eles também possam assistir e deixar ali os seus comentários, enfim, estarem de alguma forma participando também dessa aula, ainda que no YouTube, não sendo a transmissão feita ao vivo, online, não é? Pastor Ciro, paz do Senhor, como está? Conte a bênção. Pastor Ex, estamos bem, graças a Deus. Maravilha. Está chegando meu som aí? Tá ótimo, tá ótimo. Alguém falou que ficou mudo, mas acho que não foi o meu, não, né? Não, tá jóia. Aqui ficou supimpa. Tá uma benção. Maravilha. Vamos falar mais um pouco sobre o milênio, sobre né? o milênio. São várias questões que nós temos na pauta de hoje a respeito do milênio, e ainda temos algumas outras questões que certamente poderão ser trabalhadas na próxima aula, porque além dessas que estão divulgadas, ainda outras questões, não é, para serem abordadas. Deixa eu aproveitar para dizer aqui para os irmãos que já estão conosco, a dinâmica, não é, a dinâmica desta quarta-feira, que tem sido uma quarta-feira escatológica. Nós divulgamos sempre a pauta das perguntas que serão respondidas na aula, não é? Sempre é feita a divulgação. A gente procura fazer no domingo, mas às vezes não é possível, acaba vindo para a segunda-feira a divulgação da pauta. Então, as perguntas que estão respondidas na aula são aquelas que estão na divulgação que fizemos relacionada à aula 203. E nós temos uma lista de perguntas. Então, se você tem alguma dúvida a respeito do tema, não é, da escatologia, ou mesmo a respeito do milênio, que vai ser o assunto específico de hoje, você pode colocar nos comentários, elas são registradas, todas as perguntas são registradas, e no tempo próprio, no tempo oportuno, a gente também vai estar respondendo essas questões. Eu sempre mando também um aviso para os irmãos que fazem a pergunta que vai ser respondida naquela live, para que, se desejarem, possam estar acompanhando a aula, né, ao vivo, e obtendo aí, através do conhecimento do pastor Ciro, a resposta para a questão que foi enviada aqui para nós. Então é isso. Pastor Ciro, a palavra está contigo para suas considerações iniciais, e na sequência nós já estaremos, então, iniciando, não é? Iniciando a nossa pauta de hoje. Só aproveitar para lembrar os irmãos, então, que no livro do nosso curso do CETADB, Perguntas Escatológicas, nós temos aqui, na última sessão, né? Que o livro ele é dividido em oito sessões, né? Isso. E na oitava sessão, Estado Eterno dos Salvos, veja que o milênio não é no milênio que Deus fará novos céus e nova terra, mas o estado eterno dos salvos, da igreja arrebatada, já começa antes do milênio, já começa, claro, antes do estabelecimento do milênio. E quando estabelecer o milênio, claro que nós vamos responder uma pergunta sobre isso, mas aí já vou adiantando que a igreja estará glorificada, então ela já estará no estado eterno. Então veja aqui, ó, nessas perguntas gerais que nós respondemos aqui
nesta sessão que o pastor Ercos está mostrando aí, que é a última sessão, aqui nós temos... Qual é a página aí, pastor Ercos? Desculpa que eu estou com a nova versão. 211, a partir da página 211. Aqui. Sim. Então, a partir da página 211. Muito bem. Aí você tem aí, por exemplo, a igreja arrebatada participa das bodas do Cordeiro durante a tribulação, uma pergunta. Depois vem outra, a igreja se manifestará com o Senhor após as bodas do Cordeiro. Muito bem, ainda não chegou no milênio. Aí o Armagedon, coisa e tal. Ainda sobre o Armagedon. E aí vem a pergunta 95. O que o Novo Testamento ensina a respeito do milênio? Nessa pergunta aqui, nessa resposta, não é, a essa pergunta, nós temos um panorama sobre o milênio, né? Um panorama que é importantíssimo. A pessoa que estuda escatologia, ela sempre passar do fácil para o difícil, ou do geral para o específico. Então é importante ter uma noção geral para depois partir para as particularidades. Eu vou até deixar aberto aqui na página, porque talvez eu volte aí no livro para poder fazer alguma citação. Mas, pastor Ercos, eu creio que nós poderíamos, então, iniciar, né? Respondendo as perguntas. Com certeza. Vamos lá, então. Olha aí, os irmãos do Pará, irmãos de Pernambuco, já se apresentaram aqui também. Deixa eu pegar mais um aqui que se apresentou, porque quem se apresentou, a Goiânia, Pernambuco. Deus abençoe. Seja muito bem-vindo, né, para estar conosco nesta aula do número 203. Goiânia é uma cidade ali para cima de Recife, São João da Barra. Olha aí que benção. Maravilha, bom ter os irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Não entendi, pastor Ciro. Tem aí também alguém de Belterra, Pará. Tem, né? Belterra, aqui, ó, Cajamar. Maravilha. Maravilha. Vamos lá, então. A primeira questão que nós temos aqui, pastor, para hoje é a respeito, não é? Nesse tema, que é o milênio, deixa eu posicionar melhor aqui, é essa. No milênio, estaremos na Terra. Essa é a primeira, né? Isso, a primeira questão. No milênio, estaremos na Terra? Interessante. Sim, desculpa, eu tô... É que são tantas perguntas sobre o milênio que eu estava vendo aqui no meu roteiro. Ainda tem perguntas da semana passada. Mas muito bem. No milênio estaremos na Terra? Bom, é importante dizer que o milênio será na Terra, né? Diferentemente do que dizem os adeptos do adventismo, não vou dizer os nossos irmãos adventistas, porque nem eles nos consideram irmãos, né? Para eles, nós fazemos parte da Babilônia. Então, se nem nós somos considerados irmãos, não tem como também considerar os irmãos, até porque eles defendem algumas heresias, né? Não são apenas algumas distorções, assim, algo que poderíamos tolerar, mas tem realmente heresias. Mas os adventistas, eles têm essa ideia de que o milênio será no céu e que a Terra estará vazia durante o milênio. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, veja, no milênio nós estaremos na Terra? Sim, nós estaremos na Terra por quê? Porque a Bíblia é clara ao dizer que onde o Senhor estiver, nós também estaremos. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, a Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo estarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. E diz assim, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Claro que a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo, a igreja vai entrar no céu, a igreja vai participar das bodas do Cordeiro, de maneira concomitante com o período tribulacional, enquanto ocorre o período de 7 anos de tribulação na terra, a igreja vai estar no céu, já glorificada, é bom que se diga.
A igreja estará no seu corpo, os crentes, né, arrebatados, já estarão com seus corpos transformados. Agora, Jesus, no fim do período tribulacional, ele vem, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 19, é muito claro isso, Jesus ele vai descer em poder e grande glória. Apocalipse 19, inclusive, utiliza uma linguagem ali simbólica, pictórica, para demonstrar que Jesus vem em poder e grande glória, porque ele vem montado em um cavalo branco, e juntamente com ele vem um exército também, vestido de linho finíssimo, que nós entendemos que é a igreja glorificada. Então, onde o Senhor Jesus estiver, nós estaremos. Jesus descerá na terra para o estabelecimento do milênio, porque isso está muito claro na sequência de Apocalipse. Quando nós estudamos Apocalipse, Apocalipse é um livro que tem uma sequência. A parte futurível, a parte profética, a parte relacionada com o futuro de Apocalipse, que começa no capítulo 4, porque Apocalipse é um livro, a gente já disse aqui em outra ocasião, Apocalipse é um livro interessante porque ele tem um gênero tríplice. Ele é, ao mesmo tempo, epistolar, ele é também profético, não é? Então, ele tem um gênero e ele é apocalíptico, né, propriamente. Então, apocalíptico, profético e também epistolar, porque você tem um formato, ele tem um formato de epístola, ele tem um prólogo, ele tem um epílogo. E, além disso, dentro do próprio livro de Apocalipse, você tem mini-epístolas, que são as cartas dirigidas às destinatárias originais do livro de Apocalipse. Mas, quando começa a parte profética, a partir do capítulo 4, esta parte ela é sequencial. Inclusive, a Bíblia menciona selos, trombetas e taças numa sequência. Só que muitas pessoas têm dificuldade de interpretar o livro de Apocalipse, porque Apocalipse tem alguns interlúdios. Ou seja, interlúdios são parênteses que se abrem em meio a esta sequência, e nesses parênteses você tem uma explicação que muitas vezes diz respeito ao passado, diz respeito ao futuro, e tem pormenores para um futuro muito distante. Você vê no capítulo 7, por exemplo, de Apocalipse, você tem uma referência ao novo céu e nova terra já. E ali ainda está no capítulo 7. Então, se a pessoa não observar que ali é um interlúdio, ali é um parêntese, ela poderá querer trazer aquilo que é só relacionado com o capítulo 21, já naquela sequência ali, onde está se mencionando ainda selos, trombetas, ou seja, está dentro do período tribulacional. E aí, quando nós olhamos para a porção de textos de Apocalipse 19, versículo 11, até capítulo 20, ou melhor, capítulo 22, versículo 5, toda esta parte está numa ordem sequencial sem parênteses, sem interlúdio. É sequência, porque você não tem o interlúdio, não é você que determina quando é o interlúdio, é o próprio texto. Você percebe lendo o texto que abre-se um parêntese porque o assunto ali, João está tratando de um assunto, dali a pouco ele muda de assunto. Percebe-se perfeitamente. Claro, tem os conectivos no grego que permitem você perceber isso também. Mas o leitor, qualquer leitor atento, mesmo em língua portuguesa, ele percebe que houve uma mudança de assunto, houve uma abertura de parênteses, que não acontece nessa sequência de Apocalipse 19, 11 ao capítulo 22, versículo 5. Não tem. Então, considerando isso, você vê nitidamente que Jesus desce à terra, juntamente com a igreja. O que mais que ele faz? Ele põe fim ao período tribulacional, ele também põe termo à batalha do Armagedon. O anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo, diz a Bíblia. Em seguida, um anjo desce também para prender Satanás por 1000 anos no abismo, e o inimigo sendo preso. Acontece também a ressurreição dos mártires do período tribulacional, aqueles que vão morrer dentro desse período. E aí, então,
Deus, o Senhor Jesus, ele implanta o milênio. Ora, ele implanta o milênio onde? Na terra, porque ele vai descer na terra. E a igreja desce com ele. Inclusive, a Bíblia diz que os mártires do período tribulacional, eles ressuscitam para reinar também com Cristo por 1000 anos. Então está claro, só numa leitura de Apocalipse, que o reino de Cristo será na terra e a igreja está com ele. Mas se a gente recorrer a outros textos também, se a gente ler no livro do profeta Isaías, capítulo 2, capítulo 11, se nós lermos Jeremias, capítulo 30, Ezequiel, capítulos 48, ou melhor, exatamente 40, melhor, Ezequiel 40 em diante, até o 48, né? Aí você percebe que haverá um milênio, um reino milenar na terra. E a igreja vai estar com o Senhor, não é? Então, agora, o que gera dúvida muitas vezes é como que a igreja glorificada e o próprio Senhor Jesus também glorificado, porque a Bíblia diz, e aí tem alguns pormenores que são misteriosos para nós, porque ninguém tem a capacidade de ver o Senhor Jesus como ele é, se não estiver também glorificado. João mesmo diz, 1 João capítulo 3, versículos 1 a 3, ele diz: agora, amados, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Agora, quando que nós vamos poder ver o Senhor como ele é? Quando nós estivermos glorificados, quando nós estivermos em um corpo glorioso. Então, o que acontece quando Jesus reinar na terra? A igreja vai estar com o Senhor, ela já está glorificada. Mas se Jesus vai reinar na terra, como se dará a interação do Senhor Jesus com os povos naturais? Nós temos que aguardar para ver como será, porque a Bíblia não diz. Porém, como a Bíblia é análoga, nós vemos que o Senhor Jesus, se ele é o Todo-Poderoso, ele, claro, ele detém todo o poder e ele tem poder sobre o seu próprio poder. Então, da mesma maneira que Jesus, após sua ressurreição, ele também se apresentou aos seus discípulos e interagiu com eles, mesmo no seu corpo ressurreto, ele também poderá, durante o seu reinado, se apresentar de uma maneira tal que as pessoas possam vê-lo. E da mesma forma, se isso acontecerá com Jesus, a igreja também, a Bíblia diz que terá um corpo semelhante ao de Jesus. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, diz que a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, o nosso corpo de humilhação, em um corpo glorioso, semelhante ao de Jesus. Se o nosso corpo será semelhante ao de Jesus, eu creio que da mesma forma o Senhor poderá permitir com que nós também possamos interagir com os povos naturais, porque haverá, durante o milênio, esses dois grupos de povos. A igreja já glorificada, já numa outra dimensão, mas se o Senhor Jesus vai reinar na terra, e ele vai, porque existem promessas específicas sobre isso, se ele vai reinar na terra e nós vamos reinar com ele, então é evidente que haverá essa interação, dos salvos aqui na terra com as pessoas que ainda não estarão glorificadas. Então, respondendo objetivamente, no milênio, estaremos na terra? Sim. Diferentemente do que dizem os adventistas, o milênio será na terra e não no céu, porque Jesus desce na terra. A Bíblia diz em Zacarias, capítulo 14, versículos 1 a 4, que naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Então ele vai descer na terra. E se ele vai descer na terra, claro, ele vai descer justamente para implantar o milênio, o reino milenar, e nós vamos reinar com Cristo. Muito bem, pastor. Na aula 202, que foi a semana passada, nós falamos a respeito de os povos naturais, né? Foi enfatizada a questão dos povos naturais para que os irmãos que às vezes têm aquela dúvida, né? A respeito de quem são as pessoas que estarão ocupando a Terra no milênio,
pudesse ter essa compreensão melhor. Agora, a pergunta que nós temos hoje, é a segunda da nossa pauta, é exatamente essa. No milênio, além da igreja, haverá anjos na Terra? Então, a Bíblia, quando menciona o futuro, é interessante que a Bíblia sempre trata do futuro dos salvos, da igreja. A Bíblia não menciona que haverá uma mudança com relação aos anjos. Talvez isso porque, quando nós estudamos sobre a angelologia, nós vemos que os anjos já estão no seu estado final. Os anjos, diferentemente de nós, veja, hoje nós estamos nesse estado aqui mortal, mas quando houver o arrebatamento, a Bíblia diz que nós vamos ser revestidos da imortalidade, é um outro estado. Haverá a ressurreição do corpo, é outro estado. É um estado glorioso, é o estado eterno dos salvos. Os anjos já estão nesse estado. Por quê? Eles já foram criados numa outra condição diferente da nossa, evidentemente. Eles foram dotados de poder e de uma glória que nós não temos como seres humanos. Só que os anjos também foram criados como seres morais, livres. E eles foram submetidos, evidentemente, a teste. Porque se eles são seres morais livres, eles têm de demonstrar o seu amor para com Deus de maneira voluntária e não de maneira impositiva. Porque não existe amor, não existe adoração se ela for coercitiva. Como, por exemplo, aquele exemplo que nós sempre damos do computador. Eu programar o meu computador para o meu aparelho celular, o meu tablet, para que toda vez que eu ligue o equipamento, um som seja emitido dizendo: Ciro, eu te amo, Ciro, você é lindo. Veja, isso não é algo voluntário, é algo robótico, é algo programado. Então, a adoração não pode ser programada, não pode ser robótica. Nós não somos autômatos, nós somos seres livres, seres morais. E da mesma forma os anjos. Os anjos também foram criados assim. Só que os anjos, lá no princípio, eles foram submetidos a teste. E diz a Bíblia que tanto aquele que veio a ser chamado de Lúcifer, o termo não é chamado, o termo Lúcifer, só para esclarecer, porque daqui a pouco vai aparecer alguém aqui dizendo, a Bíblia não, o termo Lúcifer não aparece no original, mas aparece nas traduções. Você encontra Lúcifer, você encontra Lucero, por exemplo, na versão em espanhol, que equivale a Lúcifer. Você encontra em algumas versões em português, porque, na verdade, é a tradução daquele termo no hebraico que tem a ver com a estrela da alva e tal, como aquele querubim ungido que é mencionado no livro de Ezequiel e também em Isaías 14, Ezequiel 28, Isaías 14, é mencionado. E alguém diz, não, mas ali não fala do diabo. Sim, diretamente não. Mas a Bíblia, nós temos que entender que a Bíblia, ela tem algumas verdades que são apresentadas também de modo indireto. Porque ali aqueles governantes, aqueles governadores ou aqueles reis, etc., eles estavam possessos por Satanás, estavam sob a influência e sob possessão mesmo do próprio inimigo, e Deus permitiu que, através daqueles reis, fosse revelada também a natureza de Satanás e a sua própria queda. Porque era ele que dizia, eu subirei ao céu e acima das mais altas nuvens serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria, o seu pecado foi justamente a soberba. Então, onde eu quero chegar com isso? Para eu concluir aqui, para não me alongar muito, dentro desse assunto da angelologia, é importante nós observarmos, então, que os anjos foram provados, eles foram testados e um terço deles, né, um terço, a terça parte dos anjos, diz a Bíblia, na verdade, rebelou-se contra Deus. Satanás arrastou, diz lá em Apocalipse 12, com a sua cauda, arrastou a terça parte das estrelas. E o próprio contexto ali mostra que as estrelas são os anjos. Interessante aquele texto de Apocalipse 12, porque também é um interlúdio, e naquele interlúdio, naquele parêntese, você tem
tanto o futuro de Israel como o passado de Israel. Tanto o futuro de Jesus, que vai reinar para sempre, como o seu passado, na sua encarnação e a sua vida na terra, está implícito ali, né? A sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, como também o seu futuro, que ele vai reinar, diz a Bíblia, com vara de ferro. E também, para com Satanás, a mesma coisa. Você tem tanto o futuro de Satanás, quando ele vai se levantar contra o remanescente de Israel durante o período tribulacional, como também você tem o passado de Satanás, quando ele se rebelou. Quando Lúcifer, por assim dizer, aquele anjo que traz luz, que é esse o sentido do termo no hebraico, ele se rebelou contra Deus e arrastou consigo, ou seja, ele seduziu também a terça parte dos anjos, que por livre e espontânea vontade, eles escolheram rebelar-se contra Deus. Eles não guardaram o seu primeiro estado, eles não guardaram o seu principado. E aí o que aconteceu? Os anjos que se mantiveram fiéis, que já tinham sido criados num estado de glória, mas que foram dotados também de livre-arbítrio, eles que voluntariamente resolveram adorar a Deus, eles foram o quê? Confirmados. Confirmados. Isso também vai acontecer conosco. Por ocasião do arrebatamento, hoje nós estamos num corpo mortal, sujeito a tudo que é possível, ao pecado, se nós não vigiarmos. Se bem que o pecado não tem domínio sobre nós quando nós estamos na presença do Senhor e o Espírito Santo controla a nossa vida, evidentemente. Mas se nós não vigiarmos, a natureza caída permanece em nós. Mas quando o Senhor voltar, naquele grande dia, quando nós formos arrebatados, quando ele vier nas nuvens nos buscar, nós vamos ser glorificados. Ser glorificado aí também significa ser confirmado. Ou seja, a partir desse momento, nós já vamos estar num estado eterno e nunca mais haverá possibilidade de pecado, porque teremos sido confirmados. Os anjos já o foram. E os anjos caídos também. Como eles se rebelaram contra Deus, eles foram confirmados como tais. Por isso que não existe mais nenhuma possibilidade do diabo se arrepender. Pessoas por aí torcendo para o diabo se arrepender, esqueça isso, meu irmão. O diabo não vai se arrepender, né? Porque o universalismo levado às últimas consequências diz exatamente isso. Ao diabo, Deus vai ter misericórdia do diabo, coitado do diabo, por que o diabo não tem mais uma oportunidade e mais uma chance? Não, ele já foi confirmado como anjo caído, como querubim ungido, mas que caiu e perdeu o seu principado, perdeu a sua posição. Bom, onde eu quero chegar com isso? Agora, para responder objetivamente a pergunta. No milênio, além da igreja, haverá anjos na terra? Haverá, evidentemente. E os anjos são descritos na Bíblia como espíritos ministradores enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. No milênio, continuará havendo salvação. E, portanto, os anjos continuarão exercendo o seu papel. Lembrando que há várias categorias angelicais. Quando nós falamos de anjos, é claro, tem os anjos que estão de plantão para atender, para socorrer, para ajudar. O anjo do Senhor, diz a Bíblia, acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Mas tem anjos cuja missão é tão somente ficar na presença de Deus, dizendo santo, santo, santo. É o caso dos serafins. Os querubins também estão na presença de Deus o tempo todo. Alguns são designados para alguma outra missão, mas eles também têm essa finalidade de glorificar a Deus o tempo todo. João, inclusive, viu no céu, quando você olha para Apocalipse capítulo 7, você vê que João viu no céu um círculo, e no meio daquele círculo estava o trono de Deus e do Cordeiro, e ainda no meio daquele círculo estavam os 24 anciãos, que nós sabemos que representa a igreja glorificada, a igreja do arrebatamento, porque aqueles 24 anciãos, eles têm todas as características, nós já falamos aqui, eu não vou citar, senão posso me alongar ainda mais. E é interessante que dentro daquele círculo, João também viu os 4 seres viventes, que representam também
essas categorias angelicais que dizem o tempo todo santo, 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 estão na presença de Deus. E fora do círculo, interessante isso, fora desse círculo, João também viu miríades, milhões de anjos também glorificando o Senhor. Então veja que os anjos, eles vão continuar exercendo o seu papel. Nada é dito sobre a atuação dos anjos dentro do milênio, mas como a Bíblia é análoga, eu penso que eles continuarão tendo a mesma atuação que hoje, e nada se alterará, até porque o estado deles é definitivo. Os anjos já estão no estado que não se altera. Tanto os anjos caídos, como os santos anjos de Deus. Os santos anjos eleitos de Deus, como disse Paulo, eles já estão no seu estado final de glória, confirmados como tais, e os anjos caídos da mesma forma. Eles estão confirmados como tais, e eles vão passar vão estar, porque ninguém passa pela eternidade, mas eles vão estar por toda a eternidade no lago de fogo, os anjos caídos. Quando Deus, claro, consumar todas as coisas, após o juízo final, é evidente que os anjos caídos vão estar no lago de fogo. E os anjos de Deus vão continuar tendo seu papel. E, claro, depois que tudo se consumar e toda a igreja estiver glorificada, os anjos, claro, eu penso que todos vão estar ali com a mesma finalidade também de glorificar a Deus e estar na presença de Deus. E haverá uma interação também, e nós não podemos dar maiores detalhes, porque tudo isso ainda se revelará. É como diz Romanos, capítulo 8, versículo 18, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Há de ser revelada, né? Maravilha, meu pastor. Tudo muito esclarecido a respeito da questão. É tema da escatologia, mas também é tema para aqueles que gostam de estudar a doutrina dos anjos, a angelologia. A próxima questão, meu pastor, que nós temos aqui diz respeito a Israel. Considerando o milênio, após o milênio, onde estará Israel? Após o milênio, onde estará Israel? Bom, veja, primeiro é importante aqui a gente só responder uma segunda questão, aliás, uma questão atrelada a esta, que é uma segunda questão, mas por que haverá o milênio? Qual é o motivo de ocorrer o milênio? Claro que nós, num primeiro momento, pensamos na igreja, e alguém poderá dizer, mas para quê? Muitos que até não creem no milênio partem para esta alegação. Para que milênio? Se nós já vamos ser glorificados por ocasião do arrebatamento, vamos estar para sempre com o Senhor, por que, veja, a pessoa parte pela lógica humana. Por que nós temos que descer com Jesus na terra para ter que reinar com Cristo na terra 1000 anos, sendo que nós já estamos glorificados? Pois é, quando nós estudamos o milênio de maneira mais detalhada na Bíblia, nós vamos ver que o milênio, na verdade, é uma promessa para Israel. A igreja participa do milênio, mas o milênio é para Israel. O povo protagonista, do ponto de vista natural, evidentemente, é Israel, não é? Porque Deus vai cumprir o seu propósito com Israel de torná-lo um reino sacerdotal. Quando nós lemos Êxodo capítulo 19, nós vemos que quando Deus escolheu Israel, Deus tinha um plano estabelecido. Qual era o plano? Fazer de Israel um reino sacerdotal, para que todas as nações aprendessem com Israel a adorar o Senhor e fossem até Jerusalém, inclusive, para aprender a lei do Senhor e partir para suas terras e, claro, levando a mensagem do Evangelho, mas ali a evangelização, por assim dizer, seria centrípeta, não é? Ou seja, Israel como exemplo para as nações que iriam até Israel receber a mensagem, receber a influência,
para servirem também o Deus de Israel. Ou seja, Israel como um reino sacerdotal. Entretanto, como Israel falhou, como Israel fracassou, nós vemos que... Barulheira aí. Como Israel fracassou, nós vemos que o Senhor colocou a igreja para cumprir esse papel como sacerdócio real, só que com uma missão diferente. Por que uma missão diferente? Porque, na verdade, a missão da igreja não é centrípeta, ela é centrífuga. Ou seja, ide por todo mundo, pregar o evangelho, recebereis a virtude que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então a igreja, ela leva a mensagem. Mas o plano que Deus estabeleceu com Israel ainda está de pé. Muita gente diz assim, Israel falhou, e aí Deus colocou a igreja no lugar de Israel, e a igreja substitui Israel. São os adeptos da chamada teologia da substituição. Nós somos o Israel de Deus. Pedro também falou, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Agora, claro que a igreja, ela é o Israel de Deus, em certo sentido, mas tão somente no plano espiritual, porque a igreja, ela continua pregando o evangelho, ela faz, claro, ela cumpre essa missão, mas a aliança que Deus fez com Abraão, a aliança que Deus fez com Davi, são alianças perpétuas, a Bíblia diz. Claramente, daqui a pouco eu posso até mencionar alguma coisa dessas alianças, mas é importante nós observarmos que o propósito do milênio é justamente fazer de Israel um povo protagonista, e Israel, quando vier, vai cumprir exatamente o seu papel como reino sacerdotal. Isso no milênio. Agora, após o milênio, veja, a pergunta é onde estará Israel após o milênio. No milênio, Deus cumpre a promessa para Israel. Após o milênio, haverá o juízo final e Deus fará novos céus, nova terra. Quando Deus fizer novos céus, nova terra, evidentemente, não haverá mais necessidade desse tipo de distinção. O povo de Deus, evidentemente, a igreja do Senhor, de maneira geral, ela já estará consolidada, ela já estará unificada, evidentemente. Alguém dirá, mas hoje não é assim, porque Deus já derrubou a parede da salvação? Veja, do ponto de vista da salvação, não há mais judeu nem grego. Evidentemente, todos aqueles que creem em Jesus são salvos. Agora, do ponto de vista do plano com respeito ao povo de Israel, isso ainda está de pé. E Deus vai cumprir esse propósito por ocasião, quando acontecer, na verdade, o milênio, Deus vai cumprir esse papel, Deus vai fazer com que Israel cumpra esse papel. Agora, tendo Israel cumprido esse papel, quando Deus fizer novos céus, nova terra, não haverá mais necessidade. Então, após o milênio, não é? Todos os salvos estarão glorificados e nós teremos um povo só. A igreja do Senhor, de maneira geral, será formada, então, por judeus, gentios. Não haverá mais necessidade desse tipo de distinção. Agora, tem alguns pormenores em Apocalipse, ali, com respeito ao novo céu e nova terra, que, sinceramente, nós não temos ainda condição de pormenorizar, porque está reservado para outra dimensão. A gente arrisca, às vezes, alguma explicação, mas é melhor nós aguardarmos e quando estivermos numa outra dimensão. A Bíblia diz que agora nós conhecemos em parte, não é? E só no futuro é que nós vamos conhecer de fato como é, porque o Senhor ali vai nos revelar. Muito bem. Vamos ter outra dimensão, não é? Não tenha dúvida. Então, Israel vai participar, depois do milênio, do grupo daqueles que estarão com o Senhor salvos, né? Graças a Deus. Muito bem. O irmão já deu aqui uma introdução a respeito dessa próxima questão, que é qual o objetivo do milênio? Tendo como base a pergunta que o aluno faz, a parte B do versículo 3 do capítulo 20. Referindo-se a Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, não é?
Quem ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Baseado nesta parte final do versículo, a pergunta do irmão é exatamente nesse sentido. Qual o objetivo do milênio, tendo com base esse texto de Apocalipse 3:20? Pastor, eu vou, eu vou pedir perdão para o irmão. Eu acho que eu entendi essa pergunta de outra maneira. Uhum. Não sei se o irmão vai concordar comigo. Vamos lá. Eu acho que ele não está se referindo ao Apocalipse 3:20. Como nós estamos falando do milênio, eu acho que ele está se referindo ao Apocalipse 20, versículo 3. É que Pode ser. A redação dele não está muito clara, mas veja que eu creio que ele quis dizer a parte B. Isso, você está certo e eu estou errado. Porque eu li uma coisa e falei outra. A parte B do versículo 3 do capítulo 20. É o capítulo 20, versículo 3, e não o capítulo 3, versículo 20. Eu que li, mas falei errado. Então, você está certo. A base é Apocalipse 20 e versículo 3. O irmão poderia ler aí, por gentileza, então, esse Apocalipse 20, versículo 3, certeza. Só para a gente... Vamos lá, porque daí eu já corrijo tudo, né? A minha fala e a minha leitura. Só para a gente tentar entender mais ou menos o que ele quis dizer com a parte B aí, né? Apocalipse 20, verso 3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, esse versículo, na verdade, está falando da prisão de Satanás, né? Que será preso por 1000 anos, e o Senhor Jesus, então, estabelecerá o milênio, né? Então, Satanás ele será preso para não mais enganar as nações. Significa também que hoje ele as engana, né? Com certeza. Mas, e Cristo estará reinando. Agora, o que nós podemos falar sobre o propósito do milênio, até ampliando, né? O que eu já estava falando na questão anterior, é que o objetivo, ou o propósito do milênio, ele será um reino milenar, inclusive que tem as suas raízes nas promessas pactuais do Antigo Testamento. As alianças abraâmica, davídica e também a nova aliança, que são todas relacionadas, estão todas interrelacionadas, né? Elas terão cumprimento definitivo quando o Senhor estabelecer o reino. E aí é importante observar, não dá tempo de nós lermos aqui, porque ficaria muito longa a resposta, mas o que o Senhor Jesus, o que o Senhor prometeu, né? Em cada uma dessas alianças. A aliança abraâmica, que está, por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17. Quando nós olhamos para a aliança que Deus fez com Abraão, lembrando que a aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança com Israel, porque Abraão é o pai do povo de Israel. Então, veja, Deus prometeu abençoar Abraão, tornar grande o seu nome, fazer dele uma grande nação, dar a terra de Canaã, que é a terra prometida, a ele. E Israel nunca ocupou essa terra prometida, é bom que se diga, na sua totalidade, porque ela vai do Egito até o Iraque, atuais. Prometida, a terra de Canaã. Hoje Israel ocupa ali uma pequena parte, e ainda os inimigos estão furiosos, mas vai chegar um tempo, no milênio, em que Israel vai ocupar todo esse território, porque Deus prometeu a Abraão, e isso nunca se cumpriu. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Essa aliança abraâmica, ela é uma aliança perpétua, é uma aliança perene, é uma aliança inquebrantável. Então, Deus prometeu abençoar Abraão, tornar grande o seu nome, fazer dele uma grande nação, dar a terra de Canaã, a ele e seus descendentes como possessão eterna, e abençoar as nações por meio dele. Veja que interessante. Porque alguém pensa que Deus é exclusivista, mas não. O propósito de Deus ao escolher Israel era justamente para Israel ser, como eu falei há pouco, um reino sacerdotal. Aí na aliança davídica, veja, o Senhor prometeu tornar grande o nome de Davi. Prometeu também estabelecer a nação de Israel na terra de Canaã
a mesma que Deus prometeu a Abraão e sua descendência, e ali preservá-la em paz e segurança. Também prometeu preservar a linhagem dos descendentes de Davi, estabelecer para sempre um dos descendentes de Davi como rei sobre o seu reino, que é o nosso Senhor Jesus, e depois vem a nova aliança. A nova aliança, a gritaria aqui está difícil. A nova aliança foi que o Senhor apresenta lá em Jeremias, no capítulo 31, que Deus promete dar a Israel um novo coração. Muita gente pensa que isso tem o seu cumprimento na igreja, mas quando nós analisamos essas 3 alianças, nós vemos que não tem o cumprimento. O camarada gritando, falando. Ei, rapaz, a vizinhança aí tá animada, porque o Botafogo... Não tá saindo na live, não, né? O último grito saiu. Tá complicado, os camaradas falam palavrão aí, eu tenho que... Não, só dá para ver que tá gritando. Não dá para entender o que se fala. Dia de jogo, acho que eu vou ter que usar um fone, alguma coisa, para tentar impedir isso aí. Mas então, é porque eu não uso... Não sei se o microfone de lapela... Depois eu não sei se eu vou conseguir ouvir o irmão. Mas vou fazer um teste depois. Mas na nova aliança, então, Deus promete dar a Israel um novo coração, perdoar seus pecados, reunir o povo em uma terra renovada e próspera, estabelecer um relacionamento no qual Deus seria o Deus de Israel e os israelitas seriam seu povo. Então, resumindo, o objetivo do milênio passa por tudo isso. Porque o objetivo do milênio tem a ver, na verdade, com Israel. Israel é o povo protagonista no milênio. O povo protagonista no milênio não é a igreja. A igreja estará glorificada, evidentemente. Mas o povo protagonista é, na verdade, o povo de Israel. Então, pastor Ercos, o que nós podemos dizer é isso. Porque eu não sei o que o irmão quis dizer, na verdade, quando ele se refere à parte B. Que o texto diz, o irmão leu, e lançou-se no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Eu creio que ele está falando aqui da parte dos 1000 anos, né, que é justamente sobre o milênio. O objetivo do milênio tem tudo a ver com essas promessas aí que nós mencionamos sobre Israel. Maravilha, meu pastor. Ainda essa questão, no milênio, o crente que teve o seu corpo transformado de forma incorruptível, terá acesso no céu também no mesmo tempo? Então, no milênio, o crente que teve o seu corpo transformado, incorruptível, terá acesso. Veja, eu creio que o texto que nos dá a resposta para essa pergunta, que nós já citamos, é o texto sobre o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que diz que nós estaremos para sempre com o Senhor, e onde Ele estiver, nós estaremos, né? Estaremos para sempre com o Senhor. Onde quer que Ele esteja, nós estaremos. Então, se Ele vai estar na terra, não tem sentido Jesus estar reinando na terra e nós lá no céu. Nós estaremos onde o Senhor estiver, né? Então, no milênio, o crente que teve o seu corpo transformado, ele estará com o Senhor. Por isso que ele vai descer de lá com o Senhor. A Bíblia diz que nós vamos descer do céu, né? Estaremos nas bodas do Cordeiro e desceremos com o Senhor por ocasião do arrebatamento para estar com ele na terra durante o milênio. Muito bem, meu pastor. Ainda essa última questão, aí nós já estaremos encerrando a nossa aula de número 203. Deixa eu antes dizer aqui aos irmãos que estão conosco aqui, assistindo a aula na transmissão ao vivo, aqueles que vão estar vendo depois aqui pelo Instagram e também lá no canal no YouTube. Se você não estiver inscrito ainda no canal do pastor Ciro Zibordi no YouTube, eu vou deixar aqui a dica para que você se inscreva e que você aproveite o máximo possível das aulas que o pastor Ciro tem dado a respeito do livro de Apocalipse.
porque é bastante instrutivo e certamente todos temos algo a aprender. É a nossa. Então você faça isso. A próxima, inclusive, se Deus quiser, vai ser amanhã, porque eu não pude fazer ontem, né? Aí ficou Então, para amanhã. você se inscreva para não perder o conteúdo, que é riquíssimo e certamente vai acrescentar conhecimento à vida de cada um dos irmãos. Então, se você não é inscrito no canal do pastor Ciro Zibordi no YouTube, se inscreva e participe dessas aulas, porque tem sido, de fato, bastante edificante. A última questão é essa aqui, pastor. Aqueles que foram arrebatados, quando houver o milênio, eles vão voltar para o céu ou vão permanecer na terra? Essa é aquela questão assim que sempre está aí, não é? E... Deixa eu só dar uma dica. Eu não sei. Aqui, a irmã Fernanda está perguntando, o canal do pastor Ciro Zibordi lá no YouTube é Ciro Zibordi. Ciro Zibordi no YouTube não tem outro, é só ele. É só acessar e se inscrever lá, ativar as notificações, porque não é só esse material que o pastor Ciro publica ali, fica fácil para os irmãos aproveitarem o estudo, tanto a respeito do livro de Apocalipse, quanto também o material que o pastor publica ali sobre a escola dominical. Bora lá, pastor! Então, pastor Alex, eu não sei se eu não entendi bem essa questão, mas ela está muito parecida com a anterior. O anterior, né? Isso. A dúvida que os irmãos sempre têm é assim, a gente vai estar com os pés na terra ou nós vamos estar voando pelo céu? Essa é a realidade. Para mim eu reitero, né, o que eu já falei, que a igreja ela vai estar onde o Senhor estiver. Então, se Jesus ele desce para reinar, né, aqueles que foram arrebatados, quando houver o milênio, eles vão voltar, eles vão, na verdade, estar assim. Só se for após o milênio, aí que tem essa questão, né? Muita gente, porque a Bíblia diz que a nossa cidade está no céu, né? Então alguém pergunta, mas a igreja desce com Jesus para a terra, e o céu? A igreja não vai mais habitar no céu, né? E, na verdade, o que nós precisamos entender é que quando o Senhor Jesus fizer novo céu e nova terra, o céu, em toda a sua plenitude, claro, ele vai englobar a própria terra. Então, a terra é tão somente um destaque. É como quando Deus fez todas as coisas, a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas é evidente que a terra faz parte dos céus. A terra faz parte. A Terra faz parte desse universo. Então, a gritaria aqui, o pessoal tá falando palavrão, pastor. Não, mas não sai. Não sai. Maravilha. Então, tá certo. Então, é isso. Eu creio que o que nós precisamos comentar é isso mesmo, que a igreja ela vai estar onde o Senhor estiver, e quando ele fizer novos céus, nova terra, claro, o trono de Deus estará na terra, só que a terra ela vai fazer parte do céu. Então o céu, em toda a sua plenitude, ele engloba esse novo céu e essa nova terra. Maravilha, meu pastor. Tá resolvido então a questão aqui. Esta era a pauta que nós tínhamos para hoje. Na próxima quarta-feira nós retornaremos ainda nesse assunto do milênio. Só lembrando, a nossa próxima aula de quarta-feira, dia 28, ainda nós temos questões a respeito do milênio, e aí nós estaremos concluindo esse tema do milênio e vamos passar para as próximas pautas que estão aí. Lembrando que todas as questões que os irmãos colocaram aqui nos comentários, elas estão registradas e serão adicionadas também no nosso temário para que, eventualmente, nas próximas aulas, elas também possam ser respondidas. Eu quero aqui agradecer a presença de cada um de vocês e oportunizar o pastor Ciro que possa fazer aqui as suas considerações finais. Então, eu queria lembrar mais uma vez os irmãos que desejarem se aprofundar nessas questões do milênio, façam o nosso curso, o curso Deixa eu colocar aqui, escatológico. Pronto, você pode tirar um print da tela, porque aí está o nosso telefone fixo, o WhatsApp, que também está fixado aqui no comentário, nosso e-mail e o site. E aí você consegue acessar e adquirir não só o curso de escatologia, não é? Aqui, perguntas escatológicas, como qualquer um dos cursos que o CETAD oferece, tanto na área de teologia, básico, médio, avançado,
como também outros cursos de formação e capacitação ministerial, conforme o pastor Ciro tem dito ali. Esses são os contatos. Tire um print, porque vai estar aí o WhatsApp. Quem responde neste número de WhatsApp é o nosso irmão Eric. Com certeza você será muito bem atendido. Isso, obviamente, no horário de expediente comercial, expediente de trabalho. Ele vai estar à disposição para interagir, não é? E estar respondendo os irmãos. O pastor José Adriano, no comecinho da live, ele já disse: eu estou estudando. Amém. É bênção. É isso aí. Maravilha. Vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento. Pois bem, pastor, a palavra contigo ainda. Amém. Então, quero só agradecer e foi um prazer participar de mais dessa live. Que Deus abençoe todos os nossos professores do CEPTAD, nossos alunos e toda a nossa equipe, né? Amém. Em Apucarana e em todo o Brasil e também no exterior, onde estiver um aluno, um professor, onde houver um núcleo do CETAD, né? Que seja grandemente abençoado, em nome de Jesus. Muito bem, irmã Ivone, Deus abençoe, irmã Ivone, sempre está com a gente. O Evandro Carlos também chegou pastor ali. Evandro Chegou aí. com amém. É isso aí. Um abraço, gente. Deus abençoe os irmãos, na paz do Senhor Jesus. Até a próxima. Amém.